Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz o Nobel de Literatura de 2024, Han Kang e a Vegetariana. Eu não tinha lido, eu não conhecia a obra da Han Kang, e eu resolvi começar aí pelo livro que projetou a escritora aí ao redor do mundo, que é a Vegetariana. Depois disso ela publicou outros 2 livros, e é um livro assim que vem bem ao encontro de alguns projetos meus aí para o ano de 2024, que era conhecer autores e estilos novos. E a Han Kang, ela tem um estilo que me pareceu assim bem surpreendente, bem peculiar. Isso tanto em aspectos técnicos quanto em aspectos temáticos. A Vegetariana é uma história dividida em 3 partes, 3 capítulos, 3 grandes capítulos, 3 partes, enfim, fica ao gosto aí do freguês. Quando eu terminei de ler a primeira e comecei a segunda, eu achei estranho, falei, mas será que é um livro de contos e não um romance, como eu havia pensado? E eu continuei a leitura e percebi que ele tem uma estruturação, ele tem uma maneira de ser construído diferente. Então, realmente, no primeiro momento, parece que você tem aí histórias separadas, né? Mas elas compõem uma mesma narrativa. Eu explico. A primeira parte, ela tem como focalização dos acontecimentos o olhar do marido da protagonista, que se chama Yeon-hee. A Yeon-hee é a vegetariana. Então, a gente vê o início da situação que se apresenta a partir do olhar do marido dela. Na segunda parte do romance, nós temos a focalização dos fatos a partir do olhar do cunhado da Yeon-hee. Veja que esse momento ele é um pouco posterior ao término da parte anterior. Então você tem aí que a primeira parte finaliza, a segunda parte se inicia 1 ou 2 anos depois daquela primeira parte, a partir de uma outra perspectiva, do olhar de um outro personagem. Terminada essa segunda parte, a gente tem o início de uma terceira parte, que aí a focalização e o olhar dos fatos que também se dão posteriormente àqueles narrados na parte 2, eles são pelo olhar da irmã da Yeon-hee, que é que era casada com o narrador, o personagem por meio do qual é focalizada a segunda parte. Não é o narrador, porque o narrador ele é um narrador onisciente. A Yeon-hee, portanto, que é a personagem principal, ela em nenhum momento a gente vê, ou em poucos momentos a gente vê as coisas pelo olhar dela. Existe sim na primeira parte algumas partes da narrativa que aparecem em itálico e que são aí pensamentos dela, sensações dela, e em momentos posteriores isso vai ser retomado por meio da intrusão do narrador onisciente. Então você vê que ele tem uma estrutura bastante peculiar. Né? Eu sou uma pessoa que já leu bastante ficção, já li muita ficção, e me surpreendeu a maneira como ela concebe a história. Em termos temáticos, a Vegetariana também surpreende, né? Ela fala da trajetória aí da Yeon-hee, que se torna vegetariana no começo da história, mas é uma história que fala sobre amor, fala sobre morte, fala sobre loucura, né? Mas ela é uma narrativa que aborda uma temática metafísica. E essa talvez seja o aspecto que mais chamou a minha atenção no romance. Eu explico. A Yeon-hee, ela tem um casamento destruído, né, justamente por um comportamento que destoa do que é esperado, né, enfim. E ela vai
progressivamente ao longo da história, eu não quero dar nenhum spoiler, mas acaba sendo inevitável que eu adiante algumas coisas, ela vai progressivamente se despojando não apenas de elementos da alimentação dela, de início a carne, mas ela vai traçando uma trajetória de uma espécie de fusão dela com o mundo natural. Então ela vai se identificando progressivamente, e isso se dá de início por meio da arte, o cunhado, que é o personagem foco da segunda parte, por meio do qual a gente vê a história na segunda parte. Esse cunhado é um artista, e eu acho que a relação que ela tem com o cunhado, ao participar da arte dele, propicia, ou é um elemento, aí, um gatilho para que ela possa, ela se veja como um elemento da natureza e busque progressivamente se integrar à natureza, tá? Em um sentido, inclusive, literal, tá? Chega um momento da narrativa em que ela se recusa, por exemplo, a alimentos, ela só quer luz e água, porque ela se vê como um elemento da natureza, ela se vê como uma planta, tá? Então é uma questão assim metafísica, interessantíssima. Em termos narrativos, como eu disse, é um romance que fala de amor, que fala de loucura, que fala sobre violência, mas na minha perspectiva, a questão metafísica fala mais alto, porque a loucura ela acaba surgindo como um elemento que normatiza, que dá nome a essa busca da personagem, essa identificação e busca por integrar um elemento natural, da natureza, né? Uma planta, no caso. E, inclusive, ela passa boa parte da narrativa internada num hospital psiquiátrico, e o psiquiatra que a atende conversa com a irmã e fala, olha, ela sofre de esquizofrenia, mas é uma esquizofrenia que eu não identifico aí alguns elementos, ela é meio que, ela não se enquadra muito bem nos quadros de esquizofrenia que eu estou acostumado, quer dizer, então é como se a história requeresse uma explicação lógica, então ela é dada. Ela é esquizofrênica, ela precisa ficar internada, ela precisa tomar medicação, né? Mas, para além disso, você tem uma questão metafísica que eu poucas vezes vi explorada dessa maneira em textos literários, né? Então algo que não tem nada a ver, por exemplo, com o estilo da Clarice Lispector ou com a Virginia Woolf, mas elas também, esses autores também vão aí abordar questões aí metafísicas, né? Então é nesse sentido, é algo que ultrapassa simplesmente uma questão do existencial humano, mas que vai para questões outras, né? E que dizem respeito à relação, por exemplo, do humano com o universo, né? Com os átomos que nos rodeiam, né? Então eu achei assim um romance curiosíssimo, eu acho que muito interessante, denso, é um romance curto, tem 171 páginas, mas é um romance denso, peculiar e muito curioso, recomendo. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. Até o nosso próximo encontro.